cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, mais uma semana, para melhor dizer, com um assunto especial das lições bíblicas. Essa semana nós vamos estudar a lição de número 2 e tem por título o propósito dos dons espirituais. Então, é uma lição riquíssima para o nosso crescimento espiritual. Então, eu não vou ler a leitura bíblica em classe para a gente ganhar tempo, mas se encontra, principalmente quem não tem a lição bíblica, pode tomar nota aí de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 11. E em seguida, capítulo 13, versículo 1 e 2. Essa é a leitura base para a temática desta lição. E a temática é o propósito dos dons espirituais. Você sabe muito bem que o propósito está relacionado àquilo com que eu gostaria de atingir. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? Nós já aprendemos na lição passada que os dons espirituais ele foi dado à igreja. Pelo menos, quando eu digo lição passada, eu me refiro também à argumentação que eu usei no primeiro vídeo que está aí no nosso canal. Tá certo? Então, vejamos bem o propósito dos dons espirituais. E nós vamos, além de falar do propósito dos dons espirituais, estar levando este ensino nas bases dos objetivos da lição, que é, primeiro objetivo, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O segundo objetivo da lição é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro objetivo é expor o propósito dos dons. Aliás, que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, já nos objetivos, nós temos aqui já bem nítido que o propósito dos dons é para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é a igreja e todo mundo já sabe disso, né? Meus irmãos, nós queremos, antes de falar mais diretamente desses propósitos, que estão baseados aqui em 3 tópicos, a lição é baseada em 3 tópicos, eu queria fazer uma reflexão, ou para melhor dizer, uma retrospectiva. No vídeo passado nós já demos passamos algum entendimento para os irmãos do contexto que a igreja de Corinto estava presenciando, e é importante que a gente tenha isso em mente. Para quê? Para que a gente possa entender com mais clareza o que as escrituras quer passar para a gente. O que é que ela quer, o que é que ela está requerendo de nós? Já que a igreja de Corinto vivia em um contexto conturbado, né? Tanto a igreja como, diga-se de passagem, toda a área geográfica, toda a extensão que pertencia a Corinto já era um grande problema, por assim dizer. Ou seja, nós percebemos que o contexto, tanto dentro da igreja como fora da igreja, era um contexto conturbado, porque envolvia o contexto de idolatria. Antes de falar, né, dessas questões, nos seus pormenores, eu gostaria de fazer essa retrospectiva. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha passado lá 18 meses, de comum acordo, praticamente consenso, né? Praticamente consenso entre os estudiosos que o apóstolo Paulo é quem funda a igreja de Corinto. Então, quando
Paulo, ele se despede ali dos irmãos de Corinto, fica lá uma igreja que mais tarde ela vai tendo algumas dificuldades. E na igreja de Corinto havia 4 grupos distintos, né? Começou a surgir 4 grupos distintos. O grupo que se denominava de Paulo, o grupo que se denominava de Apolo, o grupo que se denominava de Pedro e o grupo de Cristo. Então, dentre esses grupos, segundo a grande maioria esmagadora dos estudiosos, acredita que o pior grupo era o grupo de Cristo. Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas o pior grupo era o grupo de Cristo. Por que o pior grupo era o grupo de Cristo? Porque eles se achavam mais espiritual do que os outros. Eles não recebiam ordem. Né? Eles não queriam receber ordem de ninguém da liderança. Então, esses 4 grupos, que eu quero abrir aqui um parênteses aqui, se fosse nos dias atuais, em algumas denominações específicas, seria muito positivo, que é o que está acontecendo hoje, né? Algumas pessoas fazem até pergunta como, poxa, a igreja católica é considerada uma igreja idólatra, uma igreja que não tem, que não segue os mandamentos de Cristo e tal, mas a igreja que não foi dividida, a igreja que continua aí maciçamente. Porque os pentecostais, as demais denominações, estão divididas entre si, cada dia se dividindo mais. Então, uma boa explicação a respeito dessas questões são os grupos que se formam, muitas vezes incentivados pelo próprio pastor. Então, há aqueles que não sabem nada de Bíblia. Me permita aqui fazer essa observação. Não entende nada de Bíblia. Quando eu quero dizer nada, não estou dizendo que a pessoa não entenda, não saiba de absolutamente nada. Estou usando aqui uma hipérbole para demonstrar que as pessoas não se preocupam com o estudo das Sagradas Escrituras. No entanto, fala do pastor, para você ver uma coisa. Por mais que o pastor, por mais que o líder da sua igreja seja bispo, evangelista, seja apóstolo, seja lá qual for a nomenclatura usada para o líder da sua denominação, se falar dele, acabou-se. Por mais que ele esteja errado, se levanta aquele grupinho para defender a bandeira da denominação, a bandeira do pastor, você está entendendo? E pode falar de Jesus, pode falar de Bíblia, pode falar de Deus, algo assim, falar do pastor e da denominação, você tem um grave problema. Então aqui na igreja de Corinto estava tendo esse problema, porque um se denominava de Paulo, e o interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele não incentiva esses grupos. Pelo contrário, a intenção do apóstolo Paulo é acabar imediatamente. E ele chega a dizer assim, porventura, foi Paulo morto por vocês? Foi apóstolo morto... como é o nome do outro apóstolo que eu esqueci agora? Paulo e Apolo, né? Foi Apolo que morreu por vocês? Ou foi Pedro? De jeito nenhum. Acabe com isso aí, pelo amor de Deus, acabe. E o incentivo de Paulo foi para que acabasse, porque aquilo não passava de uma obra carnal e diabólica. Então é preciso entender que pastores não precisam de fã-clube. Pastores, ou líder, quando eu falo de pastores, estou falando de toda a liderança em geral, englobada aí na nomenclatura de pastor. Então, seja o apóstolo, seja o bispo, seja lá a pastora, seja lá quem for que esteja na liderança. Ele não incentiva, mas ele diz, acabe com isso imediatamente. Então, o contexto aqui na igreja, dos irmãos ali da igreja de Corinto, estava muito claro que estava mais do que conturbado. Olha, você quer ver
uma igreja destruída, haja divisão dentro dela. Comece a se formar aqueles grupinhos, o grupinho dos guitarristas, dos tocadores, o grupinho daquele diácono, o presbítero pregador que sabe mais, é o Brad Pitt da parada, sabe? Começou a formar esse grupinho dentro da igreja, irmão, Jesus não opera, as coisas não mandam, não funciona. Por quê? Porque Deus não tem, não é Deus de confusão, como disse o apóstolo Paulo. Mas, avançando nessa questão aqui, então havia esses grupos que se denominava, um que era de Paulo, outro que era de Apolo, outro que era de Pedro, e o outro dizia, eu sou de Cristo, como eu disse, esse era um dos piores grupos. Havia outro problema na igreja de Corinto, que era um filho que tinha relacionamento sexual com a sua madrasta. E todo mundo estava sabendo disso. E o apóstolo Paulo pergunta por que ele ainda estava gozando da comunhão da igreja. Que esse homem já deveria ter sido expulso da comunhão há muito tempo, ou pelo menos expulso no sentido de afastado. Porque o próprio apóstolo Paulo ele diz que afasta o tal, né? Convém que o tal seja afastado e entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia de juízo. O apóstolo Paulo estava dizendo simplesmente que é melhor separá-lo agora, afastá-lo agora, corrigir para que ele no futuro ele venha gozar da salvação eterna. Em vez de tentar corrigir no futuro aquele problema e consequentemente ele vir a perecer sem Cristo. Então, no capítulo 5, no capítulo 1, você vê os grupos, capítulo 1 ao capítulo 4, de 1 Coríntios, você vê os grupos formados, esses grupos formados. No capítulo 5 você vai ver que esse problema do filho está transando com a esposa do pai. No capítulo 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele começa tentando também corrigir um outro problema existente. Qual era o problema? Era aquele aonde os problemas da igreja, que estavam se gerando no seio da igreja, estavam se levando para se resolver em juízo, na esfera comum. Então imagina você, para ter que disciplinar uma pessoa, você tem que levar ele, não é, para a esfera comum, para resolver aquele problema. Então o apóstolo Paulo ele começa falando, porventura vocês não podem julgar essas coisas entre vós? Então, Paulo, todo o cuidado de Paulo era com relação ao escândalo. Ao levar para o tribunal, promoveria, assim, de forma bem automática, um escândalo para a igreja. E a Bíblia diz que nós não devemos ser escândalo, nem para a igreja, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Então, ele sempre foi uma pessoa muito zelosa com relação à palavra do Senhor, e por isso ele a demonstrou, instruiu para que aqueles problemas que estavam surgindo no seio da igreja fosse resolvido no seio da igreja e não na justiça comum. Quando adentramos ao capítulo 7, nós temos outro problema. Qual era o problema? Era que no meio ali daquela confusão já existente, havia um outro grupo de pessoas que achava que para ser mais espiritual, ele deveria ser solteiro. Outro dizia que uma forma de ser mais espiritual era casado. Então, o apóstolo Paulo, ele começa mais uma vez instruindo sobre essa questão, porque não tem essa de ser eu quero ser mais espiritual, então eu vou ser o celibato, né? Vou optar pelo celibato. Não existe isso na palavra. E não dá para a gente tocar nessa questão agora, porque o apóstolo Paulo até deixou nas entrelinhas, isso assim, quando a gente lê o texto imediato, aquela parte onde o apóstolo ele diz, bom seria que o homem não tocasse mulher, né? Quem nos dera que todo mundo fosse como eu, ficasse sem casar e tal, aquela coisa toda.
Então, parece ao primeiro momento que o apóstolo Paulo corrobora com aquele entendimento, mas você vai vendo o contexto, você percebe que não há apoio para a questão, por exemplo, do celibato. É o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala de outro problema que estava tendo na igreja de Corinto, que era sobre a questão do comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Para entender essa questão, é preciso a gente dar uma passadinha rápida sobre o contexto de Corinto mais uma vez, que ali era um lugar de idolatria à deusa Afrodite. E havia 1000 prostitutas que fazia aquele ritual de sacrifício. Parte daquelas carnes que era sacrificada, elas comiam ali, dentro daquele contexto de culto pagão, e as demais carnes que sobravam, era levado para o mercado público para ser vendido, ou seja, para os açougues, para que fosse vendida. Então, muitas pessoas que tinham saído da idolatria, do mundo do paganismo ali, estava recentemente dentro da igreja, né, o neoconverso, por assim dizer. Então, houve especulação com relação a isso. Disseram, poxa, a gente pode comer uma coisa que a gente sabe que foi sacrificada aos ídolos? Como assim? E houve também mais uma causa de divergência entre eles, de muita discórdia, de come, não come. E o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre essa questão, ensinando como deveria se portar. Então, mais um problema que você vê no capítulo 8, capítulo 10, você vai vendo que Paulo ele vai resolvendo essa questão da carne sacrificada. E aí ele chega à conclusão de que você vai para o açougue, você não vai perguntar se essa carne foi sacrificada aos ídolos ou não. Você compre a carne, não é? Compre a carne e coma, porque os ídolos nada é. Então ele vai falando, ele vai dando aqui algumas informações que a gente pode, em outro momento, fazer um vídeo das nossas pitadas teológicas, porque a gente não fala somente da lição, a gente vai gravar outros vídeos específicos falando de algum assunto polêmico que possa interagir com os irmãos. Havia também, em Coríntios capítulo 11, aquelas pessoas que se embriagavam com a ceia. Imagina, você vai cear e ali havia pessoas que comiam demais, pessoas que estavam se embriagando, e o apóstolo Paulo ele diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então ele vai instruindo, ele vai ensinando como fazer para que não entrasse nesta lista negra de Deus. E também nós, por fim, né, para melhor dizer, por fim nós temos o capítulo 12 de 1 Coríntios, o capítulo 13 e 14, que fala sobre os dons espirituais, mas, para ser mais preciso, a desordem no culto por causa da imaturidade das pessoas e não por causa do dom. Quero deixar isso aqui bem frisado. O problema da desordem no culto em Corinto não era por causa do dom espiritual, mas era, primeiro, como falamos, tinha aquele grupo lá, que era o grupo de Cristo, que era o mais espiritual e, segundo grande parte dos estudiosos, era quem estava causando dentro da igreja todo esse problema que fez com que Paulo escrevesse para corrigir estes erros. Então, havia uma desordem muito grande no culto. E como estava essa desordem no culto? Havia ali pessoas que queriam ser mais espiritual do que o outro. Pessoas que queriam, na realidade, demonstrar que era mais santo, que era mais fervoroso,
sabe, que tinha recebido mais dons de Deus e estava causando, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, eu vou dar referência, porque se a gente for ler, vai ficar muito extenso. Mas 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26 e 27. Estamos pulando aqui algumas etapas para ficar isso mais claro. Então, ali havia pessoas que se sentiam o máximo, se sentia muito mais espiritual. Muito mais espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vem para colocar ordem no culto. Então, inclusive, o pastor, aliás, um dos objetivos da nossa lição é demonstrar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Não é para mostrar que aquele crente agora é o super-homem. Não é para mostrar que aquele crente é o intocável. Não é para mostrar que aquele crente, ninguém pode discorrer com aquele crente porque, sabe, ele é o cara que tem mais dom, ele é o cara que tem mais... Você sabia que existe isso dentro da igreja? Pessoas que muitas vezes não decora, né, as línguas estranhas, e naquele momento, para demonstrar que é mais espiritual do que o outro, rasga uma língua estranha sem coerência, sem nexo, sem sentido nenhum, só para dizer que é mais espiritual, só para dizer que está cheio de Deus. Então, isso não convém. E inclusive, eu quero ler aqui um registro do pastor Eurico Bergs, na sua Teologia Sistemática, na página 102 e 103. Ele diz assim: os dons espirituais são dádivas. Não se trata de mera capacidade, não se trata de merecimento, mas da manifestação de um milagre. E o portador de um dom não o recebe por proveito próprio, ou para usá-lo quando ou como achar melhor. São dados aos membros do corpo de Cristo para que sejam usados conforme a direção de Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, aí ele aponta aqui 1 Coríntios 12 e 27. Então, o pastor Eurico Bergstein, ele está completamente com a razão de que os dons espirituais não é para elitizar ninguém. Não é para demonstrar que o camarada é o bambamã e agora ele vai fazer o que quiser. Ou seja, o Espírito Santo vai ser submisso a ele. Não, irmãos. Teve até uma pessoa outro dia, em um dos nossos cultos aqui, na nossa congregação, perguntou, irmão Eliseu, se a pessoa tem o dom de curar, por que ela não cura todo mundo? Se o propósito de Deus é a edificação da igreja, o crescimento da igreja, a evangelização, isso não seria uma forma de ganhar mais vida para Jesus? Então, a verdade é que os dons são realmente para a edificação da igreja, a edificação individual e coletiva. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o doador dos dons é o Espírito Santo. A pessoa está sobre o domínio do Espírito Santo. Não é porque ela tem o dom de curar que ela vai chegar, por exemplo, no hospital e vai curar todo mundo. Essa vontade não está no indivíduo. Esta vontade está no Espírito Santo, que dá a cada um para o que for útil. Então a direção, né, tem que ser a direção do Espírito Santo e não na vontade do indivíduo. E inclusive o pastor Elinaldo Renovato aqui no primeiro tópico da lição, se você ler aí, primeiro tópico e o segundo subtópico, nas últimas partes, né, nas últimas linhas aí, diz assim: com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto
O próprio apóstolo Paulo disse, eu não escrevi como espiritual, mas como a carnal. Então, o que é preciso a gente entender nessa questão? Que você tem que ficar na dispensação do Espírito Santo. Por que você tem que ficar na dispensação do Espírito Santo? Porque está na vontade de Deus, não está na sua vontade. Não é porque você tem o dom de curar que você vai ver um aleijado, colocar a mão em cima, eu faço isso, não. Pedro e João, quando ia ao templo, isso aconteceu, a cura daquele paralítico lá, mas essa cura estava dentro da vontade de Deus e não dentro da vontade simplesmente dos apóstolos. É importante que a gente entenda isso. Então, na igreja de Corinto, havia aqueles que eram mais espiritual. O culto todo queria fazer um culto de línguas estranhas, como até nos dias de hoje. Eu não vou nem me apegar aqui aos detalhes, porque a gente vai passar muito tempo aqui. Eu preciso gravar uma live intermediária. Então, havia aqueles profetas, né? Aqueles que se denominavam profetas, e se levantavam tudo de uma vez e tal. E o apóstolo Paulo, ele não diz que o dom não existia. Mas aí ele começa dizendo o seguinte, que, irmãos, quando vos ajuntais, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Não é possível, irmãos. Tem pessoas que estão sentadas em cima do púlpito, no banco. Parece que quando ela pega o microfone, ela recebe uma unção diferente. E hoje, irmãos, está um modismo muito grande dentro da igreja. Me permita abrir aqui esse parêntese. É pessoas que, do início do culto até o final do culto, rodando, cambaleando, marchando, pessoas, até tem vídeo aí mostrando que pessoas quebraram o braço, se enrolaram, caíram no chão, faturaram a coluna, quebraram o crânio. Irmãos, isso é loucura, irmãos. Qual era a justificativa dos irmãos ali da igreja de Corinto? Que aquilo era algo do Espírito, irmãos. O Espírito Santo não deixa ninguém controlável, não, irmãos. O Espírito Santo, ele é equilibrado. Teve uma pessoa que disse que quando o Espírito Santo vem, fica delirando. Delirando, irmãos. Então os irmãos já entenderam o recado. Qual é o propósito dos dons? O propósito dos dons é fazer bagunça? Não. O propósito dos dons é fazer confusão? Não. O apóstolo Paulo até alertou dizendo, irmão, se entra aqui um indouto, uma pessoa ignorante, natural, que não conhece, porventura não vai dizer que vocês estão loucos? Aí ele diz assim, por isso que as línguas é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Mas por que um sinal para os infiéis? Porque eles não vão crer. O sinal é esse. A palavra semeio, lá, para sinal, na verdade demonstra que este sinal vai fazer com que as pessoas não creiam. Então, se tem um grupo de pessoas, 15, 20, que foram convidados para a sua igreja, vocês pentecostal, nós somos, eu me considero um crente pentecostal, mas já expliquei no outro vídeo que é um crente pentecostal. Você sabe que aquela pessoa não vai entender. Não é proibido você chorar, não é proibido você sentir a presença de Deus. Não tem coisa, irmãos, mais maravilhosa, mais grandiosa do que você sentir a presença de Deus, irmãos. Não tem coisa, mas hoje é um tal de dar lugar, é um tal de reteté, é um tal... Irmão, para mim, reteté, dar lugar, para mim, isto é sinal de meninice, irmãos. Irmão, não toque nas coisas de Deus, não, é a Bíblia que está ensinando. Primeiro lugar, que é antibíblico reteté. Onde é que está nas escrituras falando de reteté? Reteté, pelo que a gente pode perceber aqui nas escrituras, são movimentos estranhos. São movimentos aonde mais parece danças africanas do que mesmo comportamento
de uma pessoa que está sendo movida pelo Espírito Santo. Porque eu não tiro aqui a razão, irmãos. O Espírito Santo, quando se manifesta, ele deixa assim um movimento. Mas esse é um movimento totalmente equilibrado. Um movimento aonde mesmo os indoutos, eles temem por não colocar o dedo, a mão ali naquela, sabe? Mas nós estamos sendo criticados. Por que nós estamos sendo criticados? Porque muita gente acha que falar línguas estranhas é sinal de espiritualidade, como falou aqui o nosso comentarista Reinaldo Renovato, e vai haver, em vez de uma edificação, uma destruição. Aí o que é que o apóstolo Paulo diz assim? Orei, quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E eu quero muito mais que profetizei do que fala em língua. Ele não proibiu falar em língua, mas ele disse, eu quero muito mais que profetizei. Por que profetizar? Porque quem profetiza edifica a igreja. Ou seja, não somente edifica os que já são, né, da fé, como o idouto que ele entra ali, ele compreende tudo que está sendo dito. É por isso que nós não temos granjeado, irmão, mais almas, por causa disso. É por causa da nossa imaturidade. Diga-se de passagem, se não for outra coisa. Porque, se não me foge da mente, salvo engano, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que quando movimentos dentro da igreja assim surge de repente, ou é Deus, ou é a carne, ou é o diabo. Irmão, o diabo irmãos. Quantas vezes não vimos aí em igrejas pentecostais e neopentecostais o diabo pegando pessoas lá dentro, irmão, dentro da igreja. Você está entendendo? Era uma coisa, irmão, para jamais acontecer dentro de uma igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós venhamos entender que a gente pode sim falar em línguas, podemos sim sentir a presença de Deus, chorar, se derramar nos pés do Senhor, mas se eu não quiser falar a língua, eu não falo, irmãos. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito a ele. Sendo assim, o que é que acontece? Eu posso me controlar. Eu posso me controlar. Por quê? Porque eu sou um ser racional. Eu sou um ser equilibrado. Então, ali na igreja de Corinto, pessoas, 3, 4 profetas se levantavam de uma vez. E a justificativa era dizendo que Deus estava mandando dizer aquilo ali. Aí o que é que o apóstolo Paulo diz assim? Que Deus não é Deus de confusão, não. Isso não vem de Deus, não. O dom, sim, vem de Deus. Mas o momento de um estar querendo competir contra o outro para demonstrar que é mais espiritual do que o outro, seja por meio da língua, seja por meio da profecia, seja por meio dos carismas em geral, isso não vem de Deus, não, essa confusão. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo diz, fazei tudo decentemente e com ordem. Não sou eu, não. Viu, irmãos? Não é eu que estou dizendo. Leia 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 40. Tá bom, irmãos? Então, chegando ao ápice desse conteúdo de hoje, então, quais são os propósitos dos dons espirituais? Um dos propósitos é edificar o próprio indivíduo. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Quando eu falo indivíduo, eu falo crente, me refiro ao crente, ao cristão regenerado. 1 Coríntios 14 e 1 a 4 fala lá que aquele que fala em língua, ele não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus, né? De tal forma que quem fala línguas estranhas, ele edifica a si mesmo, né? Tem uma pessoa aí já adentrando a blasfêmia, dizendo que as línguas estranhas é um dom do diabo. E na verdade isso é uma blasfêmia, tá bom, irmãos? Isso é uma blasfêmia, porque o dom de língua ele é verdadeiro. Agora o que acontece é que tem muito menino dentro da igreja que não tem mensagem, não tem nada, não tem Bíblia, não tem compromisso com a palavra de Deus, recebeu a oportunidade, quer mostrar que é um crente mais espiritual do que os outros, que é para cobrir essa deficiência. Aí vamos botar os irmãos para repetir palavra, vamos colocar os irmãos até mesmo contra o outro, que quando
tem aqueles crentes mais maduros dentro da igreja, que ele sabe que isso é um movimento carnal. Aí ele não vai nessa onda. Aí o que é que acontece? O camarada, o pregador lá, ele sabe, né, já está cansado de soprar do microfone, soprar, não acontece nada. Então ele começa a botar um crente como o outro, dizendo que é falta de fé, que o camarada está com... crente cru, você está entendendo? E não falta nomenclatura para esses cristãos que somente no olhar já reprova essas atitudes. Então, aqui, voltando à questão, o propósito dos dons espirituais são, sim, edificar o indivíduo na sua individualidade e também a edificação da igreja. Vamos ler somente esse versículo aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, diz assim. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é esse corpo de Cristo? É a igreja. Esse corpo de Cristo é a igreja e, portanto, nada mais justo, é dizer de que os dons espirituais são para auxiliar a igreja na sua obra de evangelização, na sua obra de crescimento espiritual da própria igreja em si. Você está entendendo? Falamos no vídeo anterior, na lição 1, sobre a questão de que os dons não estariam mais valendo. E lá você pode acessar e ver que nós explicamos ali o porquê os dons espirituais continua sendo atual para os nossos dias. Ele continua vigindo e, portanto, não há qualquer resquício de que o irmão ou a irmã que fala em língua está falando porque é do diabo. Não. Pode acontecer de que o indivíduo esteja sendo realmente um imitador, né? Um imitador, mas não que o dom ele realmente não exista. Ou seja, não é porque um médico ele matou alguém por meio do bisturi que todos os médicos vão matar pelo bisturi. Ou, por exemplo, não é porque alguém assaltou um coletivo e essa pessoa era negro, alto, de nariz achatado, que quando você vê um negro, ou um afro-americano, para melhor dizer, você vai imaginar que ele vai lhe assaltar. Não é dessa forma. Então, há pessoas que usaram sim o dom erroneamente para promover, para se elitizar, para dizer que era o crente espiritual e, no entanto, não passava de um falsário, né? De uma pessoa sem compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Então aqui nós temos sim o propósito dos dons, que é para o desenvolvimento da igreja. Não somente não serve apenas para a edificação de né, na sua forma singular, como também na sua forma plural. Aí a pergunta é a seguinte: os dons, eles só servem para a igreja? Não. Os dons espirituais, ele não só serve para a igreja. Ele serve para o não crente também. Até porque a Bíblia fala lá que foi por meio dos dons que Simão, né, o mágico, ele vendo todos aqueles sinais e milagres, ele se converteu. E também outras pessoas, né, que se converteram. Então, os dons espirituais, só quem recebe é a igreja. Mas na verdade, ele serve para todas as pessoas, né? Principalmente no que diz respeito à questão da evangelização. O apóstolo Paulo mesmo, dentro desse contexto de 1 Coríntios capítulo 14, ele diz que se o indulto entrar dentro, não é, daquela reunião, adentrar aquela reunião e falarem claramente uma linguagem que ele vai entender, então ele é edificado também. Então o dom ele não só serve para a igreja, o dom ele serve para todo mundo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero que
de alguma forma este vídeo ele seja útil não somente para a sua vida, mas também para a vida do seu próximo, da igreja, da sua classe, e que Deus tenha de misericórdia de nós, nos dando oportunidades para sermos mais santo e irrepreensível ao Senhor. Deus abençoe a todos e fique na paz até a próxima lição.